Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Não lembro desse detalhe, mas se você for perceber, muitos das proporções no mundo antigo são todas de base 3, né? Você vê que você tem 12 apóstolos, 12 tribos, né? 12 é múltiplo de 3, entre outras coisas, né? Então, o 9 também é múltiplo de 3. Então, parece que o 3, né? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. O 3 era uma base que eles usavam. A gente aqui no Ocidente usa muito a base 10, né? Manda aí, Lene. O pessoal tá pedindo pra comentar sobre a história da Xuxa, né? Então, cara, olha isso. Apareceu com esse brinco. A Xuxa já tem várias histórias dela. Aí ela aparece com esse brinco, velho. Aí a galera já falou que é um 666, né? É um negócio. Primeiro assim, que eu nunca vi esse brinco, né? É um brinco, eu não sei, deve ser meio incômodo, né? Acho que não é uma coisa agradável de usar, né? Aí, assim. Você acha que ela faz de propósito pro pessoal comentar? Então, cara, o pessoal já inventa as histórias. Aí parece que dá uma zoada, né? Ou tá querendo, né? Tá querendo que a galera invente história, né? É difícil. A galera vai ver 666 na logo do CERN, né? O CERN é um acelerador de partícula. Dá pra... Depois acha. Quiser botar aí, a gente deu uma guinada aqui pra... CERN. É C-E-R-N. Ah, CERN. CERN, é. Aqui você vê 3 rodinhas. A logo do Google Chrome. A galera também vê, né? A logo do Walt Disney. Walt Disney se acha 3 seisinhos escondido, Procurando. O pessoal fala do www, né? Que poderia ser também, um 666 né? E aí tem o Monster Energy também, aquela bebida, né? Porque tem 3 arranhados assim, né? Mas parece muito a letra Vav em hebraico, que é a letra número 6. Porque cada letra é um número, né? Em hebraico, na cultura hebraica não tinha número. É consenso que o número do demônio é 666 ou tem traduções que... Ah lá, o CERN lá. Ah, cara. Acha que tem os 6 ali também? 3, 6 fazendo voltas. A voltinha, Aí depois você conseguir, Lene, o Google Chrome, os caras vão dizer que tem... Aí, pô, o CERN. Essa imagem é fácil de achar, Lene, depois se você quiser. O ritual que os malucos fizeram. Ritual que fizeram, velho, na já boca, tem a estátua de Shiva ali, que é o destruidor de mundos, e o Oppenheimer falava, né? Quando eu vi a bomba Trinity, que foi a primeira, explodir, eu me lembrei do Mahabharata, Bhagavad Gita, quando dizia, eis que chegou o Shiva, destruidor de mundo. Aí os caras já mandam um Shiva ali. A galera da conspiração fala, pô, o CERN vai destruir o mundo, vai abrir um portal que vai liberar o demônio, vai engolir a Terra. Aí os caras me vêm e botam o destruidor de mundo na parada. Ainda faz aquela apresentação lá. Pô, aquela do túnel, né? Pagana, né? A do túnel foi aquilo ali, é filme de terror ao vivo, né? E aí me faz aquele ritual, aí legal que as matérias saem assim, né? Cientistas do CERN fazem uma brincadeira, uma festa da fantasia. Que nem na abertura da Olimpíadas também, né? Ali, ó, o cara diz que tem 3, 6 ali também. Aí tem que fazer uma viagem maior, mas eu sei, entendi de onde. O círculo e aí sai com a linha. Isso, vai saindo os 6zinhos, né? Eu não sei se na logo do euro também, os caras veem coisa, ou da União Europeia. A galera tá e na Bíblia, qual que é a moral do... qual que fala? Por que fala então, do 666? A primeira vez que olha lá o ritual do... Os caras, pô... Não, foi uma brincadeira que eles foram uma pegadinha. Os caras com... Em volta da estátua, com o roupão, né? Roupão preto com o capuz, né? Meio grotesco, né? Então, a Bíblia diz que Salomão todo ano recebia de dividendo lá, de presente, 666 quilos de ouro. Aí nego já diz que foi numa época que Salomão estava meio que se desviando ali dos caminhos, porque tem essa teoria, né? De que Salomão começou a cultuar deuses pagãos, botou estátua de deuses pagãos em frente ao templo, né? Cultuou os deuses lá, os deuses dos cananeus. Então aparece ali o 666. No livro do Apocalipse vai dizer que quem não receber a marca da besta não vai poder comprar nem vender. E hoje a gente já acha que tem alguma coisa a ver com implante subcutâneo, né? Que esse negócio de internet dos corpos. Aí a Bíblia fala que tem a marca da besta e o número da besta. Aí o apóstolo João, que teoricamente, segundo alguns creem, escreveu o livro, eu creio, né? Que escreveu o livro do Apocalipse, ele fala, presta atenção nesse número porque há mistério nele, né? É um número de homem,
666. Aí os caras, pô, número de homem, então o 666 deve ser a soma das letras do nome de alguém. Nero. Nero, se você somar, né, as letras, você tem... Porque tanto na cultura hebraica quanto na cultura grega e na cultura romana, você não tinha símbolo para número. Eles usavam, né, o X é o 10, né, V é 5, não tinha, as letras eram o número, pô. O 3 são 3 letras IO, né? Então, assim, se você pega Nero, teoricamente dá 666. Porém, eu creio que não é isso. A ideia é a seguinte, Deus criou o homem no 6º dia, na Bíblia. Então, o número 6 tem uma relação com o homem, né? O dia da criação do homem. No 7º dia, é o sábado, Deus descansou. E o número 3 é o número de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né? Você fala do Espírito Santo de Deus no Antigo, tem gente que acha que Trindade é a coisa que os cristãos que inventaram. Então, nessa linha de raciocínio, 6 é o número do homem, 3 é o número de Deus. Então, 6 repetido 3 vezes, 666, seria o homem, 6, querendo virar um 3, que é Deus. O homem querendo virar Deus. Entendeu? Então, é um anticristo que vai se apresentar como se fosse um Deus, vai proibir o culto a qualquer outro Deus e vai exigir adoração no Templo de Jerusalém. Então, para o anticristo realmente cumprir essa parte do Apocalipse, tem que reconstruir o Templo de Jerusalém, que pelo menos hoje ainda não existe, mas o Trump tá doido para construir ele já há muito tempo, né? Então 666 seria o 6 querendo virar 3, ou seja, o homem querendo virar Deus. Que aí é o que o anticristo vai fazer, segundo a Bíblia diz, né? Mas não tem uma teoria que era, na verdade, 999, não, né? Essa eu não conheço, mas por essa teoria não faz muita diferença, porque 3 vezes 9 é 27, 7 mais 2 vai dar 9, né? 3 vezes 6 é 18, 1 mais 8 é 9. Entendi. Não vai fazer muita diferença, que teoricamente o que está escondido ali é o 9. Que o 9 também, dentro de algumas linhas da numerologia, é o número do egoísmo, né? Porque todos os múltiplos voltam para 9. Então, eu sirvo a mim mesmo, eu sou meu próprio Deus, né? Então tem várias teorias, né? Vamos ver. Fala, Lene. O Caco Duarte, ele perguntou aqui o seguinte: Daniel, quando o Zelinho lá de Kiev, tá querendo falar do Zelensky, né? Zelinho. Aí ele fala que disse que o Pudim iria dessa... São os apelidos que o invento, Daniel invento. usa lá no canal dele. Pra dar um sambar. Que ele o Elon Musk é o quê? Elinho Mosca. Elinho Mosca, aí ele disse que quando que o Pudim... Soro fisiológico. Jorginho Soro Fisiológico. É Jorge Soros, né? Jorginho Soro Fisiológico. Aí, tem parada aí, porque... o nome do Jorge Soros não é Jorge Soros, não. Não? É Georg Schwartz. Aí ele escolheu George Soros. Você já viu que Soros é a mesma coisa? É palíndromo. Esse cara manja do Paranauê, porque isso é coisa do Paranauê. Pô. Isso aí é cabalístico total. Desculpa aí, Lene. Foi mal, Lene. Interrompeu ele Soro fisiológico. Isso é coisa de Illuminati, né? O Caco Duarte, ele falou aqui o seguinte: Daniel, quando o Zelinho lá de Kiev disse que o Pudim iria dessa pra melhor em breve, será que colocaram um açúcar mascavo no café dele? Então, alguns acham que é porque ele já tá com um câncer, com uma doença. Não lembro a época que ele ficava com a mão tremendo. Ele falava segurando na mesa pra não mostrar que a mão tava tremendo. Ou outros acham que realmente ele tá meio que marcado pra morrer. Houve um atentado contra o Putin na semana passada. Explodiram um carro ali, que era um carro da comitiva dele. Então eu não sei se ele tem uma informação privilegiada de que ele tá doente, ou se ele tem uma informação privilegiada de que o sistema quer descartá-lo, né? Eu acho que não. Eu não sei não. Pra mim, ele e o Trump são muito amigos e eles vão trabalhar muito junto ainda. O Rafael Gomes, ele falou que o seguinte: em grandes conflitos derrubaram igrejas, destruíram sinos, queimaram bibliotecas, derrubaram monumentos e templos, e as pirâmides nunca foram atacadas. Seria porque elas têm uma função vital? Eu acho que os caras que pilharam tudo meio que não sabiam disso, né? Alguns templos desses antigos foram destruídos, né? Eu acho que não foi completamente destruído porque realmente... pra tirar todas aquelas pedras dali. Teve incêndio. Da mesma forma que foi difícil montar, acho que ali é um caso que é difícil desmontar também, né? Agora, por exemplo, Stonehenge tá lá ainda, mas você vê que tem algumas pedras caídas, né? Tem muitos desses megálitos mundo afora que foram destruídos. Eu não sei. Pode ser que tenha... A gente sabe que tem essas lendas, né? De pessoas que entraram nas pirâmides, saíram amaldiçoadas, morreram misteriosamente. Pode ter alguma maldição ali também, eu não duvido não.
O Whaler, ele perguntou aqui o seguinte: e a profecia recebida pelo Chris Bledsoe, de que a nova, acho que a nova era, faltou uma palavra aqui, que a nova era vai chegar após o alinhamento de Rúgulus com o olhar da esfinge durante o nascer do sol? Então, tem essas questões, né, de que as pirâmides também servem para monitoramento do tempo. E tem ali, no Indiana Jones tem isso, né, que ele, para saber onde estava enterrada a Arca da Aliança, tinha que ser o horário tal, no dia tal, para a luz passar, né, por uma estaca que ele botou. Existem umas coisas assim. Brasília, por exemplo, foi muito inspirado no Egito, né? E Brasília tem isso também. Tem determinadas épocas do ano que a luz passa num lugar certinho ali, no nascer do sol. Isso é um assunto meio doido assim, mas isso existe. Se você pesquisar com calma, você vai ver que muitos monumentos mundo afora, eles têm essa função de que no dia tal, perfeito, a luz passa, né, e ilumina um ponto certinho, porque eles sabiam que era uma medida de tempos importante para a gente ficar de olhos abertos. Existe isso. O Nicolas Moreira, ele tá falando aqui o seguinte: existe uma teoria que a Arca da Aliança é uma garrafa de Leiden, e em que na Câmara do Rei, na pirâmide de Gizé, tem um local com as mesmas medidas e um encaixe da Arca da Aliança. Sim. Ah, é? Tem. Eles falam assim, não, isso aqui era o túmulo do faraó. Porra, só se o faraó tinha 1,15 m, né? Ou 1 metro, porque é uma caixa pequenininha. É como se fosse um lugar que você olha assim, você fala, porra, não dá pra um faraó sem botar um... Isso não é um sarcófago. São as mesmas medidas da arca? São descritas na Bíblia? Encaixa lá? Encaixa certinho. Porra. Então tem gente que fala que se tu meter a arca ali, você liga a máquina, né? Olha essa lenda. Começa a ligar os motores, aquela pirâmide, tipo, é uma nave espacial. Né? Sai voando, né? Nossa, velho, já pensou? Isso pelo que eu estudei, é isso mesmo. Os caras falam que é onde eles enterravam o faraó. Pô, só se o faraó tinha 1 metro de comprimento. Então ele ficava igual, todo encolhido, pô. O 23 Terra aqui, ele tá falando o seguinte, ó, no filme Transformers, O Lado Oculto da Lua, fala sobre uma máquina nas pirâmides. Tem alguma coisa a ver, né? Aí, acho que... isso então, que ele tá falando. se isso que os caras disseram que encontraram, que ainda é altamente especulativo, for uma bobina de Tesla, parece que é uma máquina. Eu lembrei de um detalhe, já que estão falando de máquina. Tem um cientista aí doidaço americano chamado Stan Dale. E esse cara trabalhou para CIA, trabalhou para vários grupos aí de inteligência. Só que aí chegou um momento que começaram, segundo ele diz, né? Às vezes é tudo mentira. Chegaram um momento que começaram a pedir uns serviços lá para ele. Ele falou, não, isso aqui eu não faço não. Aí falou, então a gente vai te matar. Ele fugiu para Austrália. E ele foi lá pro meio do deserto da Austrália. Os caras encontraram ele. E se eu não lembro, se eu não tô enganado, esse cara é mormon e o agente da CIA que encontrou ele era mormon também. Ele falou, vou te aliviar só porque você é mormon também. Aí deu uma aliviada. Esse cara tem algumas palestras onde ele explica... Ele falou que ele trabalhou em aeronaves parecidas com OVNI. Uma loucura, ele mostra as equações, mostra a foto dele com os caras. Esse cara, Stan Dale, escreve D-E-Y-O, Stan Dale. Esse cara conta que ele estava na Austrália e um conhecido dele falou, pô, meu amigo criou uma bobina de Tesla. Sim. Só que ele não tá funcionando legal, você consegue lá dar uma força? Aí ele falou, pô, consigo. Aí ele falou que chegou num local lá na Austrália que era um galpão, e aí o cara mostrou a bobina pra ele, ele falou, não, pô, vamos analisar. O cara falou, vou só dar uma saidinha. Aí ele falou, pô, ficou curioso, abriu uma porta, né? Aí ele falou que abriu uma porta, tinha um pentagrama no chão e uma bobina em cima. E ele falou, porra, esse cara quer que eu ajude ele a fazer essa bobina, que ele tá abrindo portal pra se comunicar com o demônio usando a bobina eletromagnética do Tesla, pô. Ele falou que pegou as paradas e saiu fora. Entendeu? Então, aí lembra daquele filme. Aí, o Stan Dale, o cara figuraço. O Rafael Portugal tá aqui comigo falando que gente fina. O Papo de Brasília é real. Inclusive, o JK dizia que era a reencarnação de Tutankhamon. Então, é mesmo? Tem isso, A Brasília... Então, o pessoal que fez... A gente sabe ali o Oscar Niemeyer e tal. Eu não sei se foram eles, mas... Os caras que fizeram o projeto daquilo ali manjam também. Os caras conhecem. As proporções, né? Os desenhos. Tá tudo... Inclusive, Lene, tem um artista chamado... O nome dele é difícil. Eu não sei se você vai conseguir achar isso. Porque eu não sei nem se eu vou lembrar certo. É Laszlo
Lazlo, Moholy, que é Moholy, Nagy, que é Nagi, Laszlo Moholy Nagy. Se você botar em imagens, vai aparecer... Você vê umas obras do cara de pintura, que é igualzinho o Congresso brasileiro. Ah, é? Dois negócios em pé e um troço, tipo uma bola cortada pra cima. Outra pra... igualzinho, tá? Pra você ver que são formas que os caras já trabalhavam, né? E a gente sabe que tem muito artista que é ocultista, né? Você pensar no Alan Moore da vida, né? Claro. Que é explicitamente ele se mágico bruxo, cerimonial, né? Ele falou, eu tive que ser iniciado como mágico cerimonial, o destino da minha vida. Ele fala de um demônio que ajuda ele, né? Sim. Já ouviu falar? Já, pô. Pazuzu. É um deus serpente, né? Uma serpente. Assim. Não é essa, não. Eu não achei bem essa que você tá falando, mas tem várias delas. Mais ou menos. Tem assim. Um que é idêntico, meu irmão. Tem. Os caras que fizeram Brasília, eles manjam. Na verdade, se eu não estou enganado, eu nunca fui a Brasília, mas a catedral tem muita coisa no subsolo, né? Porque no Egito... A entrada é pelo subsolo. Então, tem muita... No Egito, os ritos eram todos no subsolo, né? Inclusive, a pirâmide tem uma partezinha do subsolo que é conhecida. Câmaras na parte já abaixo do terreno, né? Então, tem uma réplica... E dizem que tem época do ano exatamente que a luz bate certinho em Brasília, ilumina o ponto tal... É muito... A gente não valoriza muito assim o Brasil, mas o Brasil é um país altamente místico, né? A Chapada Diamantina, né? Tem muito lugar. A própria Florianópolis, né? A Ilha da Magia. Tem muita coisa estranha ali. Né? No Costão do Santinho você vê pinturas rupestres também estranha pra caramba. O Brasil é um lugar cheio de linhas de lei aí. Não tem só aquelas duas ali não, tem mais. Eu, hein? Fala, Leni. O Project Games mandou aqui o seguinte, Daniel, demônios podem habitar em florestas, cavernas, pântanos e se manifestar nesses lugares, pois há lugares na Terra que tem uma energia super ruim e parece que existe um mal muito grande no lugar. Então, lugares onde tem essas linhas de lei favorecem, né, de seres espirituais transitarem ali. Aí tem aquele filme John Carter, lembra? Que o cara entra numa caverna, sai lá em Marte, né? Vai um pouco nessa ideia. Mas, além disso, locais onde houve muita maldade sendo feita, que é a lógica da casa mal assombrada ou a lógica de regiões onde houve grandes massacres, né? Você imaginar um Carandiru da vida ali, aquilo tudo ali gera um... porque sangue derramado é energia que é liberada, e energia liberada abre portal. Abre comunicação, dá legalidade, né, para os espíritos. Um lugar onde teve grandes batalhas. Batalhas, o Rio Grande do Sul ali, porque teve as guerras, né, as farroupilhas e tal. Tem muitas histórias de fantasma, de espírito, né? Tem muita gente ali que vê essas coisas, né? Então tem que ficar de olho, para não comprar a casa do poltergeist lá em cima da cemitério indígena, né? O Brasil foi construído em cima do cemitério indígena, por isso que a gente tá assim, né? Você não sabe cara. Tem um livro chamado Sangue nos Umbrais, de um cara ex-satanista, diz, né? O William Schnoebelen. Sabe o que ele fala? Que ele conhecia um bruxo, que ele fazia um esquema estilo poltergeist para ganhar dinheiro. Sabe como é que ele fazia? Ele vendia a casa para um pessoal, só que ele botava um monte de bruxaria dentro da casa, a galera ficava vendo o vulto. Aí os caras ficavam morrendo de medo, vendia a casa baratinho. Aí ele pedia para um amigo comprar. O amigo comprava barato, ele botava dinheiro no bolso e vendia de novo. Aí ele botava os demônios de novo. Bruxaria imobiliária. Estão fazendo isso no carro de vocês. Né? Eu acho que os caras estão no querendo comprar barato o carro de vocês. Né? Cara, eu pensei assim, se tem isso nos Estados Unidos, deve ter no Brasil, né? Deve fazer essas paradas aqui, né? Se os caras fizeram lá, meu irmão, aqui deve rolar também. O Luiz Felipe, ele tá perguntando por que o Nikola Tesla, na autobiografia dele, fala que o segredo do mundo está nos números 3, 6 e 9. Cara, eu não lembro desse detalhe, mas se você for perceber, muitos das proporções no mundo antigo são todas de base 3, né? Você vê que você tem 12 apóstolos, 12 tribos, né? 12 é múltiplo de 3, entre outras coisas, né? Então, o 9 também é múltiplo de 3. Então, parece que o 3, né? 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. O 3 era uma base que eles usavam. A gente aqui no Ocidente usa muito a base 10, né? Você tem o decímetro, centímetro, milímetro, é tudo com base 10, 100, 1000, mas no Oriente era base 3, né, os cálculos. Então tem muito número 12, tem muito número 6, né, muito número 9, muito número
3, 6, 9, 12, os múltiplos de 3. Então acho que não é por causa do 3, né? E aí você volta lá no Pitágoras, né? Pitágoras dizia que a origem de tudo eram os números. O número 1 é o ponto, o número 2 é a linha, e o número 3 é o espaço bidimensional, que é um triângulo, e o número 4 é o espaço tridimensional, que tem volume, né? Então o 3, que é o triângulo, seria a base de tudo. Então deve ser por isso, acho que é por causa da base 3. Tem uma outra pergunta aqui do Abner que é meio parecida, mas enfim, eu vou fazer porque ele fala aqui, por que as Big Techs evitam o número 9? Vejo que não existem Windows 9, iPhone 9, enfim, uma pergunta do Abner. Tem isso? Eu sei que o 13º, os caras viram o 13. Né? O Andar 13, aí é o filme que era o Sr. John Malkovich, né? Lembra desse filme? Que eles tinham o andar que ele fez pra um anã, que ele casou com uma anã, era meio, né? Intermediário, né? Tipo o Fellini 8,5, né? Então, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Talvez, não me lembro o que é o 9 no tarô, né? Teria que ver o que é 9 no tarô pra ver se os caras estão evitando... Porque eu sei que o 13 e o 15 tem relação com a morte e o diabo. Agora o 9 no tarô eu não me lembro. Deixa eu ver no hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet. Em hebraico... É o eremita no tarô. É o eremita? Cara, eles devem ter identificado pela numerologia alguma coisa ruim no 9, né? Ou a ideia do egoísmo, né? O eremita é o cara que quer morar sozinho, né? O ermitão, ele não gosta a vida dele é ele não quer se misturar. Então, talvez eles tenham usado alguma referência, assim, numerológica, cabalística, de que melhor não botar o 9 não, que isso aí vai jogar contra, entendeu? Na Bíblia, o Tet, ele tem uma relação com o desenho de uma serpente também. Então tem algo assim meio de traição, né? O traiçoeiro. Talvez, eu nunca tinha reparado nisso, né? Tô chutando aqui baseado no que tem do 9. Porém, no ocultismo, o 9 é muito importante, porque é um dos símbolos de Lúcifer, né? O Rodrigo Castardo, quase que eu achei que era uma pegadinha, mas não é. Rodrigo Castardo. Ele fala aqui, Daniel, sabe algo sobre o envolvimento dos fenícios no Rio de Janeiro? Então, eu estava conversando hoje sobre isso. Os fenícios eram os grandes navegantes do mundo antigo, né? Então tem uma teoria de que, inclusive, o nome Brasil seria a palavra fenícia para vermelho, né? Pau-brasil tem a tinta vermelha, né? Eles falam que Brasil vem de Brasim. Brasim seria vermelho na linguagem fenícia. Os fenícios viriam aqui para buscar esse tipo de madeira para fazer as tintas, né, que eles precisavam. Então existem lendas de que os fenícios foram os primeiros a descobrir o Brasil e eles teriam não só dado o nome para a planta, né, o pau-brasil, mas eles também frequentemente vinham aqui para pegar esses corantes que eles precisavam para usar nas roupas e tal. E aí dizem que existem inscrições fenícias espalhadas pelo Brasil. Pedra da Gávea. Talvez esteja relacionada à Pedra da Gávea. Aí tem um filme dos Trapalhões, lembra? Que eles entram ali na Pedra da Gávea e tem uns alienígenas. Hein? É deles ou do Roberto Carlos? Cara, eu acho que é dos Trapalhões mesmo, pelo que eu me lembro. Depois, se o Lênin quiser pesquisar aí, né? Coitado do Lênin. Como achar isso? Né? A gente começa assim na alta cultura e termina nos Trapalhões, né? Na Pedra da Gávea. O Fábio Brumana mandou uma pergunta aqui. Ele fala assim o seguinte: a banda The Alan Parsons Project e seu álbum Eye in the Sky possui algum código dessas sociedades secretas? Cara, não sei, cara, de cabeça assim me pegou. Mas não sei se ele tá falando da capa do álbum, né? Eu não me lembro da capa. Ele tinha que ter feito uma referência, né? Pô, a letra da música, a capa. Que aí a gente olha a capa e dá um chute aí, olhada, né? Milkshake do Apocalipse que você fala, o que é? Milkshake? Deve ser o milkshake do dólar, né? Porque eu tenho falado da teoria do milkshake do dólar, que é... A teoria do milkshake do dólar é quando o Banco Central americano, ou o governo americano, eles tiram o dólar de circulação. E isso aí foi o que gerou, talvez, a crise, uma parte da crise de 2008 e a crise de 2020, que muita gente acreditou que foi culpa da pandemia, ela já estava programada para acontecer. E ela acontece quando, por exemplo, geralmente os bancos,
ou Banco Central americano, ele joga dólar no mercado, emprestando dólar, e ele pega como garantia o título do Tesouro americano. Só que a teoria do milkshake do dólar, que é ele chama de reverse repo, que é o mercado de recompra reversa, é quando eles fazem o contrário. Em vez deles espalharem o dólar e pegar título como garantia, eles espalham títulos e chupam o dólar. Como é que eles fazem isso? Quando tem muita volatilidade, instabilidade e medo. O que hoje está gerando muita volatilidade, instabilidade e medo? As tarifas. Porque a galera tá morrendo de medo. Pô, se dia 2 de abril entrar em vigor as tarifas recíprocas, isso pode gerar uma crise global, né? Não compro mais, não vendo mais, travar o mercado global. Então a galera fica com medo. Ficando com medo, todo o dinheiro que está na Bolsa de Valores americana, que é volátil, os caras vendem bolsa e compram título. Então o que os Estados Unidos estão fazendo? Estão sugando o dólar do mundo inteiro. O Japão, por exemplo, o Japão e todos os países do mundo precisam de dólar para comprar petróleo. E aí, quando eles estão precisando desse dólar para comprar petróleo, eles têm que correr atrás de dólar. Muitas vezes eles correm atrás de dólar comprando título e devolvendo o dólar. Então, essa ideia de que os Estados Unidos faz esse milkshake do dólar quando eles sugam o dólar de volta para os Estados Unidos, e geralmente isso faz o preço do dólar subir e quebra muitos países que precisam ter dólar na mão. Mas na verdade isso também é uma estratégia que o Donald Trump visualizou para os Estados Unidos voltarem a ter o controle sobre a dívida americana. Porque hoje o país que mais tem controle da dívida americana é o Japão, depois a China. Então provavelmente uma próxima crise econômica global vai começar no Japão. Porque o Japão está numa situação que é a seguinte: o Japão, lá você tem um negócio chamado carry trade. O que é o carry trade? O juros do Japão sempre foi muito baixo, tipo juro zero. Então você pega uma fortuna lá emprestada e devolve o mesmo dinheiro. Então você pega dinheiro emprestado no Japão, aplica num outro lugar que o juros está 14, 15 igual ao Brasil, ganha uma grana e depois devolve o que você pegou emprestado e bota no bolso o que você ganhou de juros. Só que os juros no Japão, que era zero, estão começando a subir. Aí o que acontece? Todos os países e grandes investidores fazem isso. Pega dinheiro emprestado no Japão, devolve a mesma coisa que pegou e bota os juros no bolso. Só que se o juros no Japão sobe, chega um momento que o cara não consegue mais pagar esse empréstimo. Pois é. Então isso pode gerar uma crise global também. E aí o Japão vai precisar de dinheiro para poder fazer esse negócio rodar. Como é que eles arrumam o dinheiro? Vendem o título da dívida de volta para os Estados Unidos e os Estados Unidos mandam dólar. Então é assim que eles estão recuperando uma parte da dívida também. Talvez o milkshake do Apocalipse seja isso. Tá. Se é outra coisa, eu acho que eu não lembrei. Eu achei a capa do disco que ele falou. Essa é o olho de Horus, né? Isso aí é o olho de Horus, que dizem que se você cortar o cérebro assim no meio, é a glândula pineal vista de lado. Entendeu? A glândula pineal, que seria o terceiro olho, o chakra ajna, né? Que é a conexão com o mundo espiritual. Você vê o mundo espiritual, né? É curioso que tem alguns répteis que eles têm a glândula pineal deles é tão protuberante, e ela tem uma estrutura de célula semelhante às células do olho. Entendi. Essa ideia do terceiro olho não é tão viagem, não. Então é o olho de Horus, né? Que te faz enxergar o mundo espiritual. É isso, né? Uma simbologia egípcia também. Mostrando a capa fica mais fácil, né? De cabeça eu não lembrava, não. O Nicolas falou aqui o seguinte: Moisés foi um príncipe do Egito, versado no conhecimento de energia elétrica. Sim. Caso isso seja verdade, ajudou na construção da arca, pois parece que dela saía raios. Com certeza, o que tinha de conhecimento no Egito na época de Moisés, lá do Ramsés II, ele teve acesso. E é lógico que o pessoal da historiografia vai dizer que Moisés ele se inspirou muito no Egito. Só que aí ele se inspirou ao contrário, né? Porque no Egito, por exemplo, o cabelo era considerado uma impureza. Então os sacerdotes egípcios, igual no filme A Múmia, né, o Imhotep, eles eram todos raspadão. Não podia ter um pelo. No judeu é o contrário, o cara não pode cortar o cabelo, barba grande, cabelo grande. Então eles podem ter imitado os egípcios, mas ao contrário, né? Inverteram. Vamos fazer ao contrário do que os egípcios fazem. Não é pra ter cabelo, vou ser cabeludo. Então eu não sei se pela arca eles pegaram alguma coisa. Eu acho que foi Deus, pelo que a Bíblia ensina, foi Deus que ensinou a construir a arca.
né? Uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro em proporções certinhas, né? Com argolas para poder ser carregada com cabo de barra de madeira, porque a madeira é um isolante também, elétrico, né? Então, realmente, ela tinha uma questão de eletricidade ali. O cara que a arca foi cair, foi segurar, morreu, né? Morreu por quê? Foi eletrocutado? Não sei, cara. Mas eles só carregavam nas costas com ripa de madeira. Que aí se fosse de ferro, acho que os caras morriam queimados lá, tostado. O Matheus Sanches, ele tá aqui perguntando se você acha que o que acha da ufologia como a religião do anticristo. Faz sentido. Faz sentido porque o anticristo ele vai criar um governo único global, né? A Bíblia fala sobre isso. Não tem uma coisa mais fácil do que criar um governo único global do que você forjar uma invasão alienígena. Porque você vai falar, acabaram as guerras agora não tem mais Ucrânia e Rússia. Agora a Ucrânia e Rússia e todo mundo vai ter que estar junto para lutar com os alienígenas, senão a gente vai ser escravo deles. Isso já vem sendo colocado no cinema, né? O Independence Day da vida, aquele filme A Chegada também. Não só no cinema, mas também o Ronald Reagan falava sobre isso. Por incrível que pareça, ele fez um pronunciamento na Assembleia Geral da ONU em 89, e ele falou que se a gente tivesse uma invasão alienígena ia acabar a Guerra Fria, porque Rússia e Estados Unidos teriam que se unir. Depois Bill Clinton falou isso no programa do Jimmy Kimmel, a mesma coisa. E o Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia, professor de Princeton, falou a mesma coisa também. Se a gente tivesse uma invasão alienígena, iria unir o planeta. Então, se invasão alienígena une o planeta, talvez o anticristo vai usar uma estratégia semelhante a essa. Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Pod Trechos. Deixe também seu like, sua inscrição e curta mais um corte.